Amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal A Bíblia Diz. E hoje nós vamos estudar as 70 semanas de Daniel. Essa profecia que pode ter uma interpretação errônea por parte dos grupos religiosos. Mas eu quero convidar você para nós hoje estudarmos, esmiuçadamente, essa profecia. Não vou entrar em muitos detalhes, pois não quero deixar o vídeo muito grande, assim. Mas pegue uma caneta, anote os detalhes, porque tudo que eu entregar hoje será conveniente e será uma boa interpretação do contexto total da profecia. Não esmiuçado, mas nós vamos analisar e será ali a melhor, vamos dizer assim, interpretação da profecia. Para isso eu convido você que abra suas escrituras, pegue uma caneta, anote tudo quanto eu for dizer aqui, anote os slides. Então vamos lá, Onde é que se encontra a profecia? A profecia se encontra em Daniel 9, do 1 a 27, as 70 semanas de Daniel. Muitas pessoas olham assim, 70 semanas, pessoas estão na igreja há muito tempo, já ouviram falar nesse nome, querem estudar, mas nunca sabem o significado, Mas vamos entender, Onde é que se encontra? Vamos ler lá. Olha, irmãos. Tá aqui, eu vou usar minha Bíblia eletrônica aqui. Daniel 9. Vamos ler, irmãos, do 24 ao 27, principalmente. Depois a gente entra no contexto, Vamos entender onde é que está as 70 semanas e o que significam elas, Tá aqui, Daniel 9, do 24 ao 27, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para o Deus Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, amados irmãos, está aí, as 70 semanas se originam desse aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, o que seria essas 70 semanas? Primeiramente, irmãos, eu queria entrar em você em uma hermenêutica. Quando foi escrito? Quem foi que escreveu? O porquê que escreveu. Então vamos lá. Nós vemos aí, irmão, que o personagem que escreve essa visão é Daniel. Quem é Daniel? Daniel é um dos profetas, profeta pequeno, ali considerado pelo Velho Testamento, quando eles foram canonizar. O Velho Testamento ele é dividido em Torá, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, E nós vemos ali os escritos, que são os Salmos, vemos ali as histórias dos reis, vemos ali Provérbios, Eclesiastes, tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e tem os profetas menores. E Daniel se encaixa em os profetas menores. O que foi que aconteceu? Nós vemos que a história de Daniel, irmãos, é a seguinte. Daniel, ele estava em Judá, e Judá foi sitiada por Nabucodonosor. E Nabucodonosor cercou Judá e levou cativo quem? Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Aqueles que nós conhecemos como Daniel é o único nome original, que ainda permanece, mas os outros é Sadraque, Mesaque e Abednego. O que foi que houve, nós vemos ali que foram levados cativos e Jerusalém foi destruída por volta dos anos 606 a.C., mais ou menos ali. Então, a vida deles foram poupadas, Jerusalém foi destruída, Judá
foi cativa e Daniel, juntamente com os companheiros, foram até Babilônia para viver o reinado do rei Nabucodonosor. Então vemos ali, irmãos, que Daniel continuou servindo ao rei Nabucodonosor, mas nunca desobedeceu a Deus. Aí nós vemos que o reinado passou, de Babilônia, passou para o Medo-Persa, e os escritos de Daniel, irmão, das 70 semanas especificamente, começou ali por volta dos anos 538, 540 a.C. Ele começou a escrever o livro de Daniel. Isso se trata de uma visão que ele recebeu de um anjo, né? Então, entendendo quando é que foi escrita, quem foi que escreveu e o contexto da pessoa, né? Daniel levado cativeiro, estava lá em Babilônia, com saudade de Jerusalém. Jerusalém tinha sido devastada, destruída. O templo estava destruído, né? Só em ruínas. E então, Daniel está lá onde é Babilônia, né? E aí nós vemos que as visões e sonhos Daniel teve em Babilônia. Só trocaram seus reis, mas o local era o mesmo. Tudo bem até aí, irmãos? Então vamos aqui, irmãos, acompanhar o que é que os slides têm para nos oferecer aqui. Ó, irmão, o que é que nós entendemos? Quando nós vamos aqui, para que são as 70 semanas? 70 semanas é um período de tempo determinada pelo anjo que entregou a visão, ou seja, 70 semanas, ou seja, um período, né? Para que o quê? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, percebemos o quê? Um período de tempo está determinado sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para que esse determinado tempo? Para cessar a transgressão. Vou pegar aqui a minha canetinha, né? Melhor marca-texto. Vamos lá. Para que 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre o povo. Quem é o povo? Jerusalém, Israel. E sobre a tua santa cidade, a saber, Jerusalém. Para o quê? Para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santíssimo, restaurar e para edificar Jerusalém, as ruas e os muros serão reedificados, e destruição da cidade do santuário. Então, 70 semanas estão determinadas para todos esses acontecimentos aqui, né? Eu tiraria essa destruição aqui, porque ele não se inclui no tempo. Só diz que seria destruído, né? Mas principalmente, irmãos, então vamos lá, 70 semanas estão determinadas para o quê? Tá tudo aqui, para cessar a transgressão, dar fim, expiar, tal. Então, continuando. Nós vemos aí que a visão das 70 semanas de Daniel é um período de tempo determinado para acontecimentos. E esses acontecimentos são esses que vocês estão vendo aqui. Tudo bem até aí, irmãos? Mas aí, amados irmãos, agora nós vamos nos aprofundarmos mais, né? Peço que os irmãos, o que foi que aconteceu? Vamos lá, Quando nós vamos entrar dentro do contexto, irmãos, Daniel, para ele ter a visão das 70 semanas, primeiramente ele passou por alguma coisa. Ele teve algum conhecimento, daí então depois teve a visão. Então, o que motivou que ele tivesse a visão? Quando nós vamos ver em Daniel 9:2, irmãos, o que acontece, no primeiro ano do seu reinado, ou seja, de Dario, né, que é ali o reino de Medo-Persas, né, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Que desolações são essas, irmãos? As profecias que diziam que Jerusalém ia ser levada em cativeiro. Então o que acontece? Daniel estava estudando e entendeu dentro da profecia, porque Jeremias veio antes de Daniel, então Daniel tinha conhecimento dos rolos, dos papiros ali de Jeremias. E o que foi que ele entendeu? Que o tempo que eles foram levados cativo já tinha sido profetizado
e que tinha um tempo a se cumprir. Quanto era esse tempo que eles iam ficar cativeiros? 70 anos. Ah, irmão Gilard, onde é que está escrito? Está aqui, ó, Jeremias 25, 11 e 12. Olha o que aqui Daniel estava lendo, ó. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos, né? Que terra seria essa? A terra de Judá, irmãos, né? A terra de Jerusalém. Ela viria a ser um deserto, né? E um espanto. E essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos, ó. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, a saber, Nabucodonosor, ou representante de Babilônia, né? E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Olha o 29:10, irmão, Jeremias 29:10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos, em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, o que motivou a Daniel receber a visão de um tempo determinado para acontecimentos sobre a cidade de Jerusalém? É que ele estava estudando as profecias de Jeremias, irmãos. E ele estava entendendo que o quê? Que o tempo que eles estavam em cativeiro estava perto de acabar. Que os 70 anos profetizados por Jeremias, que eles ficariam cativeiro em Babilônia, servindo ao rei de Babilônia, estava perto de acabar. O que é que ia acontecer? A boa palavra, depois dos 70 anos, iria se cumprir na cidade de Jerusalém e no povo. Então ele começou a entender, está perto de acabar esse tempo, né? O que foi que aconteceu depois que ele reconheceu, né, e entendeu que ficaria lá em Babilônia 70 anos? Olha, irmãos, continuando aqui, vemos isso aqui, ó. Depois que ele entendeu, ele orou. Olha que interessante, né, irmão? Que lindo, né? Depois que Daniel entendeu que iria ficar cativeiro 70 anos e que já estava perto de acabar e que iria se cumprir a boa palavra do Senhor. Qual era a boa palavra do Senhor? Trazer os cativos de volta a Jerusalém, porque Nabucodonosor tinha levado, né? Aí ele pede e ora. Olha aí, ó. Daniel ora e pede que Deus ouça e responda a favor do povo de Jerusalém. Então nós vemos que depois de Daniel ele começa a dirigir uma oração. Olha aí, ó. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Então ele foi suplicar ao Senhor. O que é que ele foi suplicar? Ó, ele confessou o pecado dele, confessou o pecado do povo de Israel e pediu respostas, porque o tempo estava acabando. O que será? Perdão, irmãos. O que será de nós agora? Né? Ó, quando nós vamos em Daniel 9, do 17 ao 19, que já é o finalzinho da oração, olha o que ele vem dizer, ó. Agora, pois, ó Deus, nosso, ouve a oração do teu servo. Então, ele estava pedindo alguma resposta, irmãos. Quando a gente pega o contexto, nós começamos a entender, né? Ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário. Opa! Santuário o que, irmãos? De Jerusalém. O santuário do templo, que eles adoravam ao Senhor. Assolado. Por que foi assolado? Porque Nabucodonosor destruiu. Ó, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina ao Deus meu os teus ouvidos e ouve. Ou seja, Daniel está pedindo uma resposta. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Ou seja, nós estamos cativos, Senhor. Os 70 anos estão se acabando. Ouve a minha oração, responde-nos, né? Ó, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, Jerusalém. Por que não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça? Ou seja, nós não temos justiça para pedir alguma coisa, né? Mas em tua misericórdia, ou seja, se fosse pela minha justiça, Senhor, tu não me ouviria. Mas por tua infinita graça e misericórdia, tu vai me ouvir. Graças a Deus, aleluia, né, irmãos? Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, ou seja, age depressa, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ou seja,
A oração foi voltada para a cidade e para o povo, irmãos. Então Daniel estava pedindo uma resposta. Então qual foi a resposta? As 70 semanas. O anjo veio explicar. Ó, continuando, ó. Vamos lá ver o que foi que aconteceu. Ó, ele pediu resposta e o anjo veio. Daniel é respondido porque veio o anjo explicar a visão. Ó, estando eu, digo, ainda falando na oração, ou seja, ele ainda estava suplicando por Jerusalém, pelos servos que estavam em cativo. O homem Gabriel, o anjo, né, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para te fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, ou seja, no início da oração de Daniel, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és moemado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. O que foi que aconteceu aqui, irmãos? Então nós vemos que as 70 semanas de Daniel, a profecia que o anjo vem explicar para Daniel, é o quê? Na verdade, é a resposta da oração de Daniel, que ele pede a resposta para saber o que seria do povo, o que seria de Jerusalém, o que seria do templo, o que seria do santuário. E então vem um anjo, né? Então vem um anjo, infelizmente a vizinhança não ajuda muito. Então vem um anjo e o quê? E começa a explicar e dar a resposta de o que aconteceria concernente ao que, irmãos? A Jerusalém e ao povo. Então essa visão ela é voltada para o povo de Jerusalém, né? Agora nós vamos, irmãos, interpretar cada parte da visão do anjo Gabriel que ele explica para Daniel. Tudo bem até aí, irmãos? Seguindo essa introdução, ficou bem claro, ficou lúcido, ficou melhor, né? Agora vamos lá, irmãos, ó. Vamos continuar aqui, vamos entender onde aconteceu essa profecia, em que tempo, né? Ó, irmãos. Aí o anjo começa a explicar, né? Então vamos lá seguir a explicação do anjo, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para o juízo santíssimo. Irmãos, agora eu pergunto. Tudo isso aqui é bom, né? É a boa vontade, a palavra do Senhor depois dos 70 anos. Vocês acreditam? Mas aí, irmãos, essas 70 semanas são o quê? Se é um período de tempo determinado sobre o povo de Israel para acontecer todas essas coisas aqui, ó, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, porque o povo estava com pecados, para expiar a iniquidade, né? Para trazer a justiça, selar a visão e a profecia, ungir o Santíssimo. Daniel cobrou: Senhor, olha para o Santo dos Santos, olha para o teu templo, olha para a cidade, né? Para se cumprir tudo isso, irmãos, as 70 semanas são literais? 70 semanas aí, irmãos, se nós fazemos um cálculo, vai dar 490 dias, certo? Vou colocar aqui, ó. 490 dias. Mas será que tudo isso aconteceria em 490 dias? Não, irmãos. Se você pegar a história, a partir do momento que Daniel teve a visão, né, e calcular o início da profecia, ele disse assim, ó, ele vai dar quando é que começaria a profecia, né? Mas em qualquer ponto, se você pegar 490 dias, não resolvem nada, porque não aconteceu nada disso. Nem sequer cumpriu uma parte da profecia. Então nós não podemos entender de forma literal 490 dias. Então qual é a forma de entender melhor, irmão Giliardi? Anos. A Bíblia nos dá subsídio, irmãos, para as profecias, dias, significarem anos. Ou seja, 490 anos, né? Tô pelo mouse aqui, irmãos. Então nós vamos ver onde é que tem a prova para dizer que são anos, irmão Giliardi. Ó, vamos lá para Ezequiel 4:6, né? Quando nós vamos, amados irmãos, em Ezequiel 4:6, ó. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levantarás a iniquidade da casa de Judá.
40 dias, um dia te darei para cada ano. Então nós vemos uma profecia dando a entender que um dia te darei para cada ano, ou seja, 40 dias seriam 40 anos, né? Então nós vemos aí que Ezequiel, ele dá subsídios para nós entendermos que algumas profecias nós podemos levar como dias referente a anos. Outro verso, Números 14:34, vamos lá. Números 14:34. Amados, segundo o número dos dias em que espiastes desta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então, outro verso que dá subsídio para que existe essa interpretação e dá favorecimento do que? Da gente entender 490 dias, cada dia como um ano. Então, nós vemos o que, irmãos? Que as 70 semanas, ou seja, 490 dias, na verdade são 490 anos. Porque somente entendendo por anos é que todas essas coisas preditas pela profecia iriam acontecer. Mas aí, amados irmãos, vem outra questão. Poderia ela ter uma divisão? Ou seja, não é 70 semanas, mas sim 69 semanas. E depois de um tempo é que se cumpriria a última semana? Será que a profecia ela dá a entender que ela tem uma divisão de tempo? Né? Ou seja, eu dizia assim, são 490 anos, né? Mas aí 483 anos vão acontecer no período de, vou dar um exemplo aqui, 457 antes de Cristo, né? Até o ano 27 depois de Cristo. E aí os 7 anos, né? Os 7 anos restantes vão ficar para o futuro. Isso tem lógica? Não, irmãos de idade, não tem lógica. Mas e se eu te disser que existe uma visão teológica que fala que existe essa divisão? É mesmo, Gilhage? Apresente-a, né? Onde é que isso poderia acontecer, irmãos? Eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar minha borracha, Borracha, né? Vamos apagar aqui. Eu poderia... Vou dar um exemplo de um táxi, né? Eu poderia dizer que de São Paulo para o Ceará tem 30 quilômetros. Ou seja, irmãos, acho que o argumento é esse. Óbvio. 70 semanas estão determinadas, é um período de tempo. Ou seja, é um cronômetro de tempo, uma contagem de tempo. Então, a distância de um lugar para o outro também entra no mesmo princípio. É uma contagem de tempo. Mas eu poderia dizer que do Ceará para São Paulo tem 30 quilômetros? Poderia. Como? Se eu desligasse o taxímetro, né? Ou seja, lá de São Paulo, eu viesse um pouco, desligasse, até porque ninguém vende carro de lá, né, irmãos? Mas é um exemplo. Calma aí, é um exemplo. Eu pego lá do São Paulo, desligo o velocímetro, e quando eu chego no Ceará, eu vou e ligo de novo. Então, daria 30 km? Daria. Mas aí você não estaria fazendo uma contagem, um cronômetro, porque você, na verdade, estaria pausando o cronômetro, e isso é errado. Mas existe, irmãos, os dispensacionalistas e os futuristas que dizem, botam uma interpretação errônea nas 70 semanas de Daniel. Eu não vou comentar muito, irmãos, em cima da visão deles. Mas o que é que eles dizem? Eles dizem que a profecia ela é dividida. E que os 7 anos últimos da profecia ainda vai se cumprir. Ou seja, passaram-se 2000 anos e esses 7 anos ainda não se cumpriram. Agora eu pergunto, dentro da hermenêutica, ou seja, dentro do contexto da profecia, existe essa divisão? A profecia dá subsídios para nós dividirmos ela e dizermos que ela está dividida, que aqui aconteceu uma coisa e depois no futuro é que vai acontecer? Não, irmãos. Sabe o que é isso? É eu colocar a minha própria interpretação na profecia. Isso é mexer a profecia aos meus caprichos para defender um ponto de vista que eu tenho.
mas o próprio contexto ele não dá subsídio e nem defesa para que haja uma divisão. Porque ele diz assim, estão determinadas 70 semanas. Se são 70 semanas, acabou. É um período de tempo de 70 semanas. E eu não posso dividir deixando 2.000 anos entre as 70 semanas como se fosse uma divisão. Né? Isso é o quê? Isso, irmãos, é uma coisa totalmente errônea. Ou seja, eles são ininterruptas, sequenciais. É por isso que dá 70. Porque 70 é uma soma. 70 é uma soma. E para uma soma, ela não pode ser interrompida. Né? Mas a partir do momento que eu interrompo, então não é mais 70 semanas, é 69 semanas. Mas a profecia não diz isso. Ela diz que é o quê? 70. E agora vamos, irmãos. Talvez esse vídeo ficará em 2 partes, porque ele vai ficar muito longo. Agora nós vamos entrar na profecia mesmo, né? Vamos lá, irmãos, ó. Vamos entrar aqui na profecia. Ó, irmãos. Quando é, irmão Giliard, que começaria a contagem das 70 semanas, ou seja, dos 490 anos? Olha, meu amado. Quem dá a pista de quando é que começaria a contagem, ou seja, o cronômetro de tempo para se cumprir todas aquelas coisas, se cumprir o quê? Cessar a transgressão, cessar o sacrifício, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, mas só que teria um início, uma data específica para a contagem começar. Quando é que começaria a contagem dos 490 anos profetizado pelo anjo que Deus entregou a visão? Ele mesmo dá pista, irmãos. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. De onde é que saiu essa ordem, né? Nós vemos, amados irmãos, que durante a vida de Daniel e mais para frente ali, houveram grandes personagens que também, juntamente com Daniel, tiveram o mesmo entendimento de voltar para a sua terra natal. E aí os reis daqueles tempos, depois de Nabucodonosor, veio Dário, veio Ciro, veio Artaxerxes, né? Eles deram decretos para eles irem restaurar Jerusalém. Só que nós percebemos, irmãos, que essa ordem aqui ela é bastante específica. Ela se trata, né, de um detalhe a mais. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a cidade de Jerusalém. Então, quando é que saiu essa ordem, irmãos, para que nós possamos começar a contagem? Ó, irmãos, quem foi que deu a ordem? Foi Artaxerxes, amados irmãos. Teve 2 ordens, né? No período de Daniel, de Esdras, de Neemias, né? Nós vemos que houveram 2 reis que deram ordens para que o povo saísse da terra que eles estavam, ou seja, porque Babilônia já foi tomada, né? Se cumpriu a profecia de Deus que ela seria tomada. E ali começou o Império Medo-Persa. Saíram 2. Qual foi as 2 ordens? Saiu a de Ciro e saiu a de Artaxerxes, certo? A de Ciro, irmãos, saiu nos anos 538, 530 e pouco antes de Cristo, por aí. Tendo por base, irmãos, que a cronologia dos tempos antes de Cristo, ela é decrescente, certo? Vamos aí. E o de Artaxerxes, a ordem dele, irmãos, saiu em 457 antes de Cristo. Mas, irmão Giliard, da onde é que a gente tem que partir? Da ordem de Ciro ou da ordem de Artaxerxes? Amados irmãos, nós temos que sair da ordem de Artaxerxes. Quais são os motivos? Vou pegar aqui a minha borrachinha. Cadê minha borracha? Quais são os motivos para nós sairmos da ordem de Artaxerxes? Pelos seguintes motivos, irmãos. Primeiro motivo. A ordem de Ciro era para a reconstrução do templo. E nós vemos que a profecia é desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ou seja, Jerusalém como um todo, e não só o templo.
Nós confirmamos isso, ó. Olha a ordem de Ciro, ó. Segundo as Crônicas 36, 26. Ó. Vamos lá, 36, 26. Cadê? Na verdade se eu não me engano é 23, irmãos, ó. Assim disse Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reis da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Então o que é que nós vemos? Que a ordem de Ciro foi para a reconstrução do templo e não para a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém como um todo. Muros, ruas, certo? Então esse é o primeiro motivo para nós partirmos de Artaxerxes. Certo, amados irmãos? De Artaxerxes. Qual é o segundo motivo? Ou seja, que a ordem dele se encaixa, né? Ó, vamos lá para Esdras 7, né? Que é a ordem de Artaxerxes, né? Cadê Esdras? Tá aqui Esdras. Esdras 7, 7, ó. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano desse rei. Ou seja, subiram a Jerusalém para fazer os muros, para fazer as ruas, reconstruir Jerusalém. Então a ordem de Artaxerxes já se encaixou mais na explicação do anjo. E o outro motivo? O outro motivo, irmãos, é porque se a gente partir da ordem de Artaxerxes, todos os acontecimentos que estão previstos pela profecia, dentro de 490 anos, se encaixam mais perfeitamente saindo da ordem dele. Tudo bem até aí? Então, irmão Giliard, onde é que você encontra que ele deu a ordem em 457? Isso não tem com precisão na Bíblia. E nem o ano de Ciro também tem precisão na Bíblia. Tem na história, né? Nós vemos que no cânone Ptolomeu declara que o início do reinado de Artaxerxes foi em 464. E a saída da ordem, irmãos, foi no 7º ano. No 7º ano do rei Artaxerxes é que ele deu a ordem. Se a gente subtrair 464 até o 7º ano do seu reinado, ó. Vamos lá, ó. Ó. E no 5º mês chegou ao 7º ano deste rei, ou seja, o povo subiu no 7º ano do reinado dele. Então, fazendo essa subtração, vai bater no ano 457. Então, concluímos que o quê? Que para nós fazermos a contagem dos 490 anos, devemos partir de 457 a.C. Tudo bem até aí, irmãos? Então essa é a primeira parte, agora vamos para a outra.